Olha, a primeira vez que alguém compra um ativo financeiro, nossa, é um verdadeiro rito de passagem. E não é só sobre dinheiro, sabe? É muito mais. É uma batalha interna contra o medo, uma aula de disciplina e, no fim das contas, um ato de pura coragem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada. Então, por um instante, esquece gráfico, esquece planilha. O primeiro, e olha, o maior obstáculo no caminho para a liberdade financeira, ele não está no mercado, não. Ele está dentro da cabeça da gente. O primeiro investimento de verdade é em coragem. A gente sabe, né? O primeiro passo é sempre o mais complicado. É aquela hora da decisão. A hora de parar de ficar só na arquibancada olhando o jogo e, finalmente, entrar em campo. É sair daquela zona de conforto, da inércia, para encarar de frente o desconhecido do mercado. E como se faz isso? Bom, sem um professor, sem uma faculdade formal, a internet vira sala de aula. A busca por conhecimento tem que ser implacável. É uma imersão total mesmo, em PDF, em blog, em vídeo, para construir, sabe, pedacinho por pedacinho, um entendimento próprio de como o dinheiro funciona de verdade. Ok, e a primeira escolha de ativo foram as debêntures incentivadas. Basicamente, são títulos de dívida de empresas que financiam projetos gigantes de infraestrutura. Mas por que logo isso? Porque parecia algo tangível, palpável, sabe? Era como investir numa coisa real, tipo uma estrada, um porto, e ainda por cima tinha o bônus da isenção de imposto de renda e uma rentabilidade que parecia bem interessante no longo prazo. E aí, chega a hora H, o momento da verdade. Depois de toda aquela pesquisa, toda a teoria, ela precisa virar prática. É hora de encarar a tela do aplicativo e apertar o botão de comprar. E nossa, que momento! A tela do celular vira o centro do universo. A sensação é uma coisa de louco. Dá aquele frio na barriga, o coração parece que vai sair pela boca. É uma briga interna, sabe? O fantasma do medo de um lado e a promessa de liberdade do outro. É exatamente como ser um marinheiro de primeira viagem, se jogando sozinho num oceano gigantesco e totalmente desconhecido. Mas calma, não foi um salto cego no escuro, não. Tinha uma estratégia bem simples por trás, fazer aportes pequenos, mas regulares, como se fosse plantar uma sementinha de cada vez. O ciclo era esse: estudar, aplicar, observar o que acontece e repetir. A ideia era construir não só uma carteira de investimentos, mas o que é muito mais importante, construir o hábito e a confiança. E foi justamente nesse ciclo, nessa repetição, que a jornada de verdade começou. Aquela primeira compra, ela foi muito mais que uma simples transação financeira. Foi tipo a matrícula numa escola, sabe? Uma escola de aprendizado econômico super intenso e consciente. E logo de cara já aparece o primeiro grande desafio. O famoso bicho-papão de quem está começando na renda fixa. A tal da marcação a mercado. É aquela hora que se descobre que a renda fixa, bem, ela não é tão fixa assim no dia a dia. E essa descoberta pode assustar bastante gente. Mas vamos simplificar isso aqui. Basicamente, o preço do título pode subir e descer antes do vencimento. E isso depende do que acontece com as taxas de juros no mercado. Se os juros sobem, o preço daquele título antigo cai um pouco. Se os juros caem, o preço sobe. Mas, e aqui está o pulo do gato, o segredo que acalma o coração, se o título for mantido até a data de vencimento, aquele rendimento que foi combinado lá no início, ele está garantido. Qual é a lição? Pensar no longo prazo e tentar ignorar esse barulho do dia a dia. Essa experiência toda foi, na prática, uma verdadeira aula de economia. A gente aprende na pele que, para ter retornos maiores, é preciso aguentar a volatilidade, que o tempo é um aliado poderosíssimo. E o mais importante de tudo, a disciplina de investir sempre, com constância, é o que realmente molda a mentalidade de um investidor. E aí todas essas lições, elas começam a apontar para uma verdade fundamental, uma descoberta que de verdade vira o jogo do investimento de ponta cabeça. O foco muda e para de ser no o que se investe e passa a ser no como se investe. E o ponto central é esse aqui, ó. Investir é 80% comportamento e só 20% o ativo que se escolhe. Pensa bem. Não adianta nada encontrar o melhor investimento do mundo se não existir a disciplina para aportar todo mês, a paciência para esperar o tempo fazer efeito e a força para não vender tudo no primeiro susto. O sucesso, de verdade, está na cabeça, não na carteira. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. Ficar só na análise, na paralisia, isso não constrói nada. É a coragem de apertar o botão, o simples ato de começar, que separa quem só sonha de quem realmente constrói alguma coisa. E com essa mentalidade nova, aquela ideia maluca de corrida para ficar rico rápido é trocada por algo muito mais poderoso. A arte de construir riqueza devagarinho,
de propósito e, justamente por isso, de uma forma muito mais sólida. Olha só que contraste interessante. De um lado, tem a mentalidade da pobreza, que fica esperando um milagre, sonhando com a sorte grande e que despreza os trocados. Do outro lado, a mentalidade de riqueza. É a de quem entende que cada centavo importa, que o hábito vale mais que a quantia e que a riqueza se constrói no silêncio, um passinho de cada vez. E aqui está a essência de tudo, a ideia central. Aquele pouco que se tem hoje, ele é a semente de tudo o que se quer ter amanhã. A habilidade de gerenciar bem os pequenos valores é o que nos prepara para lidar com a abundância. O futuro é construído com o controle que temos sobre o presente. Exatamente isso. A verdadeira riqueza não é uma explosão, um evento. É muito mais parecido com construir uma casa, sabe? Tijolo por tijolo. É uma construção devagar, silenciosa, estratégica, que com o tempo se torna uma fortaleza. Então, a mensagem final é essa, bem direta. O maior risco financeiro que existe não é a bolsa cair, é não fazer nada. O perigo de verdade é ficar parado, vendo o tempo passar. E para fechar, fica essa provocação. Se a gente pensar que cada centavo pode ser um soldado lutando pela nossa liberdade financeira, a pergunta é: qual soldado vai ser colocado para trabalhar hoje? A decisão de começar, esse é o primeiro passo de todos.